Ah, tá. Então, beleza. Bom, meus amados, vamos lá então iniciar a segunda aula. Na aula passada, semana passada, eu falei para vocês que existe então as escolas de interpretação, né? Então a gente vai trabalhar com a chamada futurista, aquela que considera que até o capítulo 3 do livro de Apocalipse foi aquilo que aconteceu na história até o primeiro século ali, comecinho do segundo século, e a partir do capítulo 4 então são eventos futuros, né, que ainda irão acontecer, tá bom? Eu ainda irei voltar em alguns pontos que na verdade eu fiquei de falar, não sei se vocês lembram, as cartas lá de Apocalipse, né, cada uma representando um período da história, com características da igreja, vocês lembram disso? E também o texto de Marcos, que eu também não completei, acho que faltou lá ainda, né, um trechozinho. Então, depois do intervalo, ou até antes talvez, dependendo do desenrolar aqui da primeira parte, a gente tenta concluir isso aí para ver se completa esse entendimento, né, do que a gente começou. Só que eu vou iniciar, na verdade, que foi a aula introdutória, então a gente deu uma pincelada em algumas coisas, e só para falar aqui, então, que linha de pensamento a gente ia adotar. Então eu vou começar do começo, que é o livro de Daniel. Então o livro de Daniel, a gente estuda junto com o livro de Apocalipse, mais o capítulo 24 de Mateus, também falei na aula passada. Então a gente vai pegar esse texto aí, né, ou esses textos do livro de Daniel, eu vou narrando, tá, o que está escrito aí em cada... Eu falei também na semana passada, não sei se vocês lembram, que a gente ia trazer então a estátua, né, a visão de Nabucodonosor, que representa aí os impérios na história. Então na verdade... Pode vir, meu irmão, cheguem, só pode se acomodar por aí, ó. Só não vai dar para passar por aqui. Então, se quiser pegar as cadeiras lá de trás, trouxeram pipoca, tudo, né? Então, se não passou lá pegar pipoca, refrigerante, isso, que maravilha, coisa boa. Então, vamos lá, amados. Então, nós vamos pegar a primeira parte aqui, a visão que Nabucodonosor teve. Tá certo? E aí foi depois interpretado pelo próprio Daniel, né? Então ele começa a dizer que nessa visão tinha lá uma estátua, né? Semelhante a essa, onde a cabeça era de ouro, né? O peito, o tórax, ele era de prata. Então aqui o quadril de bronze, tá? As pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E na interpretação, então o texto diz isso, tá? Vocês pegarem lá o livro de Daniel, capítulo 5, se não me falha a memória, mas depois a gente recorre aos capítulos. Aqui acho que ficou uma falha minha que eu não trouxe as referências exatas, mas aí a gente depois vai detalhando aí, tá bom? É porque na verdade tem duas passagens. Vocês percebam aqui, ó, que tem essa estátua e tem os animais, não é? Aqui do lado, dá para visualizar bem também, não dá? Um leão aqui com asas, né? Um urso com algumas costelas aqui na boca, ó. Um leopardo de 4 cabeças também com asas, e um bicho bem estranho, né? Aí uma besta, onde não dá para... não é um animal conhecido, então era uma besta aí, era um animal desconhecido no quarto animal. Mas eles também representam de outra maneira, mais ou menos, né, o que a estátua representa, tá? Só que de formas diferentes. A gente vai ver isso aí. Mas são duas passagens, são 2 capítulos, depois eu passo direitinho para vocês. Aqui está no capítulo 7, né? Então, capítulo 7, ó, verso 4, capítulo 7, verso 5. A gente vai pegar o capítulo 7 e depois a gente vai passando as demais referências. E aí, surgindo qualquer dúvida, interrompa, tá bom, irmão? Para eu não ficar aqui só narrando, achando que estou esclarecendo e de repente está pairando aí as dúvidas. Vocês aproveitem aí, que talvez a gente não volte nesses textos e tal. Mas vamos lá. Então a cabeça de ouro representava aqui, ó, cabeça de ouro, e o leão é um símbolo popular da Babilônia, tá? Então representava o quê? O Império da Babilônia, né? Ó, representa o Império Mundial Babilônico, que foi do ano 608 até 538. E as datas são importantes, tá? As datas vão ser importantes para a gente fazer uma contagem das 70 semanas de Daniel. Lembra que a gente falou também na aula passada, né? Então as datas vão ser importantes, tá bom? E qual é a data que a gente considera do cativeiro babilônico? A gente trabalhou isso em outra ocasião, quem lembrar, só para a gente exercitar a memória. Teve 3 levas, lembra? 609,
605, 597 e 586. 3 levas de Jerusalém para a Babilônia. A primeira leva foi certas pessoas, a segunda certas pessoas, a terceira, por fim aí deve ter ido então os jovens, né? Daniel, o Abidnego, o Sadraque, na verdade é Ananias, Misael e Azarias, né? Então vocês lembram aí, não? Qual é a contagem? Lembra, Jean? 70 ou não? Oi? 70 ou não? Não, qual foi a dessas 3 levas? 605, teve lá uma leva, ou seja, um grupo de pessoas foram levados cativos, né, de Jerusalém para a Babilônia. No ano 597 também foi outra leva. E em 586, por fim, foi destruída a cidade, o templo, e aí foi levado a última leva, onde ficou, meia dúzia de gato pingado lá em Jerusalém. Mas o povo mesmo, o judeu, ele estava escravo lá na Babilônia. Quando que a gente começa a contar esses 70 anos que foi profetizado por Jeremias, no capítulo 25, verso 11, capítulo 29, verso 10, né? Tem aí 70 anos, Jeremias disse que o povo seria levado cativo, ficaria cativo lá na Babilônia. Porque é necessário a gente saber quando começa, porque a gente vai ter que fazer essa contagem das 70 semanas a partir da data, ou seja, dos 490 anos a partir da data, porque tem lá 400 na semana 69ª, ou seja, 69 semanas, o Messias tinha sido tirado. Opa, segura aí, varão, cuidado aí, não entra em mistério não, eu sei que o poder está grande, a unção aqui é coisa extraordinária, né, mano? É que vocês são controlados, já aprenderam, mas eu sei que o fogo está pegando aí. Então, 597 não, 605 não, 597 não, 586 é a contagem que começa de 70 anos. Então de 586 até 516 são 70 anos que eles passam cativos na Babilônia. Em 516 é onde Daniel começa a fazer aquela oração: Senhor, já se cumpriu os anos que o profeta Jeremias disse, né? Ele começa a confessar os pecados da nação, os pecados dele e tal. Desculpa, quando que é? 586 até 516, são 70 anos. Esses 70 anos é a contagem lá profetizado por Jeremias, e aí o Daniel já identifica isso e começa a orar, tá bom? E aí, desde a ordem que ele começa a dizer, né, lá no capítulo 9 de Daniel, desde a ordem para restaurar, isso é a profecia, né? Desde a ordem para restaurar o templo. Então, quando a gente começa a contagem e quando a gente acaba a contagem dos 70 anos? A contagem começa quando o templo é destruído, tá certo? Que foi em 586. A cidade, os muros foram invadidos, aquela batalha toda, e foram destruídos lá um monte de coisa, casas, os muros, né? Então 605, 597 também, tá? Só que o templo ainda estava de pé. Quando o templo é destruído, em 586, aí começa a contagem. Então desde que 586 foi destruído o templo. O templo é referência da profecia. O templo é referência de profecia escatológica e do futuro. Nós vamos ver na outra imagem, quando a gente começa a ver lá, por exemplo, os sinais, né, dos últimos tempos. Um deles é o templo em Jerusalém sendo erigido, que não vai ser aquele domo da rocha, sabe aquela que parece lá quando Jerusalém é mostrada com a cúpula dourada? Aquilo lá não é dos judeus, aquilo é dos muçulmanos, tá? Aquele templo ele vai ter que ser destruído para ser construído outro, tá bom? Onde o anticristo construirá. Bom, meus irmãos, pode entrar aqui, fica à vontade. Pode entrar? Sim, Eu vai. vou pegar a prova do... Ô, minha irmã, agora? Não, espera um pouco, irmão. Tá bom. Que a gente vai ter um tempinho, a mãe. Pode tirar? Aproveite e reveja alguma Então, coisa. louvado seja Deus. Pode dar glória à vontade, viu, meu irmão? Pode ficar à vontade, sentar ali se quiser. Pode ficar à vontade para não ficar ali na... Isso. Pode até dormir aí. Você pode dormir, é o único que pode dormir aqui, tá? Né? Se dormir aqui... Então, amados, veja bem. Vai ter que ser levantado então um templo lá onde o anticristo, né, se assentará no templo de Deus, querendo ser Deus e tal. Então será um marco
o templo. Então aqui também, o templo é um marco, tá, de contagem. Desde a ordem então, que o rei Ciro deu para que Neemias voltasse, aí é contado no caso, aí é feita uma contagem. Então desde essa ordem, né, que é o 538 aproximadamente, aí a gente conta os 483 anos. Calma que eu só estou dando também uma visão panorâmica, depois a gente vai para os detalhes, tá? Então há datas importantes para a gente guardar, as datas são importantes quando a gente fala de profecias, irmão, das últimas coisas. Sim, Mônica? Essa data que você falou foi quando Neemias foi ou foi Esdras, deixa eu ver. Neemias começa a contar com Neemias, né? Neemias, isso. Mas que ele começa a restaurar. Ele que foi para embelezar o templo, o conjunto do templo, foi Esdras, a contagem das 70 semanas, começa com Neemias, né? Isso. Não foi para 145? Calma aí. Não lembro. Não, porque assim, Mori, ó. É. Aqui a gente está falando do Império Babilônico. Quem deu a ordem foi o Ciro, que é dos Medos e dos Persas. Então já não havia mais esse Império Mundial. Agora eu preciso ver a contagem exata do número para a gente. Por isso que eu estou falando, deixa eu só dar um panorama geral. Né? Aí depois a gente vai nos detalhes, porque aí eu vou precisar o ano mesmo. Porque aí o ano tem que ser exato mesmo, né? Para a gente ter a contagem de 483 anos. Tá? Aí eu não me recordo agora exatamente. Agora sim, a contagem, a profecia de Daniel diz assim, desde a ordem para restaurar o templo. Então é essa data que a gente tem que pegar. Isso, é desde a ordem que Ciro, é o Ciro que dá, já não é o Nabucodonosor. Então o império já não é mais o babilônico, né? Então a gente precisa ver direito a data aqui, porque aqui está os Medos e os Persas a partir do ano 538, ó. Entendeu? Mas aí eu vou precisar, se eu não trazer a data, trouxer... no reinado de Artaxerxes. Isso, que é o medo do persa, né? Artaxerxes. É porque são dois, né, Moni? Ciro, o medo, e Dário, o persa. Né? Aí tem o Xerxes é o Dário, o filho do Dário. Isso, que ele é dos persas. É lá o livro de Esther, né? Lá no livro de Esther, ele é persa, então é dos persas. Mas aí a gente vai trazer, meu irmão, tudo certinho aí, tá? Se eu esquecer, varão, você me lembra lá. A gente chegar lá mesmo na contagem, né? Depois a gente vai fazer uma contagem e tal, matemática, que não é meu forte, mas vocês vão me ajudar. Então, vamos lá. Só para a gente ver aqui mais ou menos o que representava. Então, Babilônia, representada pela cabeça de ouro e pelo leão com asas, tá bom? Então, as asas de águia descrevem as velozes conquistas de Nabucodonosor. Tudo isso tem uma simbologia, uma representação, tá? Então, o peito de prata, representado aqui também pelo urso, né? O peito de prata e o urso com as costelas. No ano 538 a.C., estabeleceu-se o duplo império dos Medos e dos Persas. As três costelas representam os reinos conquistados, que é a Lídia, a Babilônia e o Egito. Então eles conquistaram, tá? Representando aqui as três costelas, né? E os persas foram mais fortes do que os medos e permaneceram mais tempo no poder. Levantou-se mais um lado do que o outro, né? Então o que está representado aqui no animal. Aí vem o quadril de bronze, que é a Grécia. As vitórias muito rápidas, aqui no caso o leopardo também representa, só que aí tem significado diferente. Então, as vitórias muito rápidas é representado pelas quatro asas, né? Então, asas representa a questão de velocidade, tá? Sob o comando de Alexandre Magno, né, Alexandre o Grande, fizeram da Grécia um poder mundial no ano 331. Depois da morte de Alexandre Magno, o império dividiu-se em quatro partes, quatro cabeças, ó. Tá vendo? O leopardo, né? Tá na visão? Então, esse império dividiu-se em quatro partes, liderados pelos seus quatro generais: Trácia, Síria, Macedônia e Egito. Então, o império da Grécia ele se divide em quatro locais, tá? E aí são as cabeças aqui, né? Então, vem as pernas, no caso, representando o Império Romano, no ano 168, tá? O Império Romano, os romanos estabeleceram o quarto Império Mundial. Então, primeiro, segundo, né, terceiro, que aqui são dois, os mesmos persas, o terceiro e o quarto. Então, o quarto Império Mundial, por causa da severidade e intolerância com a qual subjugaram as outras nações, esse império foi conhecido como Reino de Ferro, tá?
as pernas de ferro. Note as pernas de ferro de estátua e os dentes do animal. Então está aqui, ó, representado por esse animal também, é horrível, terrível, né? Fora que aqui, irmãos, depois, essas duas pernas, elas representam futuramente, que a gente estudou a história da igreja, se não me falha a memória, a gente estudou que o Império Babilônico ele se dividiu, né? Em Roma e Constantinopla. Então ficou lá, lembra? 2 papas, aquela briga toda, é representado aqui, ó, tá? Pela divisão. E aí a gente vê então a última, aqui que são os pés, né? Devido à imigração maciça durante o período de 385 a 476, o Império Romano foi dividido em 10 pequenos reinos europeus. Aqui, ó, note os 10 chifres e os 10 dedos. Então, teve lá na visão 10 chifres e 10 dedos, né, dos pés, 5 de um e 5 de outro. Os chifres divididos mais prósperos e a afirmação de que não se uniam a mistura de ferro e de barro dos 10 dedos. Eita, calma aí que representa a impossibilidade de uma Europa unida. Foi o caso da história do Império Romano. E o que a gente entende aqui também, né, os estudiosos entendem, que haverá uma confederação futuramente, europeia também, tá certo? Que será aí o governo do anticristo. Então o governo do anticristo seria mais ou menos uma confederação, talvez, né, de 10 pequenos reinos, ou de 10 países. E a gente vê hoje, né, essa organização, não tem? Em blocos, né? Mercosul, a ALCA, qual que é da Europa mesmo? União Europeia e tal, então, né, G12, G não sei o que. Então, as moedas unificadas, que a gente também percebe. Então, tudo isso, irmãos, é um indício que o mundo, de alguma maneira, está se preparando. Agora, afirmar que é exatamente isso que a gente está vendo agora, a gente não pode afirmar. Mas é uma evidência de que está caminhando para isso, né? A gente não... Quando estuda escatologia, infelizmente, há muitas pessoas sensacionalistas. O que são essas pessoas sensacionalistas? Aproveitam de momentos da história para fazer um alarde. É por isso, irmãos, que eu fico muito cauteloso em muitas postagens que eu vejo, principalmente essas postagens de Facebook, nos grupos de WhatsApp. Não se apresse, né, para passar um monte de coisa que você não tem convicção, que aquilo, porque assim, sempre houve, rapaz, o negócio que está ficando bravo. Eu estou pensando que isso aqui vai voar daqui a pouco. Não é? Aí, agora acho que melhorou, né? Então o que acontece? Eu vejo, já foi o 666, a gente vai estudar lá para frente um pouquinho. O 666 já foi o código de barra, né? Já era a marca da besta. Aí depois o que? O chip, não, teve alguma coisa antes aí, parece. Quem lembra? Vocês não lembram, não? Não? Antes do código de barra teve alguma outra coisa lá que eu não me lembro certo. Aí foi o código de barra, o chip agora. Irmãos, essas coisas, a gente precisa ter cautela para não ficar associando tudo com textos bíblicos, tá certo? Então a gente precisa primeiro entender o que é o 666, o que representa isso, o que representava na época. Lembra de hermenêutica? A gente tem que descobrir o que o autor tinha em mente quando ele escreveu aquilo. Então qual era o significado daquilo naquela época? Então a gente muitas vezes faz o quê? Pega essa questão de fora e coloca na Bíblia. Não, a gente precisa saber o que o autor, lá o João no caso, ele estava querendo dizer. Aí vamos ver se isso tem alguma ligação com a história odierna, atual, tá certo? Então fulano já foi, fulano é o anticristo, está se levantando o anticristo. Irmãos, calma. Primeiro a gente vai ver que quando acontecer tudo isso, nós não estaremos aqui. A igreja não estará aqui. Pelo menos entendo eu, né? Tem opiniões diversas, mas entendo eu que a igreja não estará aqui quando surgir a liderança do anticristo, efetivamente, inclusive o que marca o surgimento da tribulação e tudo, o arrebatamento da igreja. A gente vai ver uma cronologia aqui, tá bom? Então calma, cautela, estuda-se com muito teor bíblico, não histórico. A história não prova a Bíblia, irmão. É a Bíblia que ratifica, que confirma a história, tá? Então a gente precisa entender a história aqui. Bom, a gente está falando inclusive do Antigo Testamento ainda, né? Mas vamos ver aqui, ó, Daniel capítulo 7, verso 4, né? O primeiro era como leão,
e tinha asas de águia. Tá? Daniel 7,5. O segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, ou seja, se levantou de um lado que teve uma parte do império que se destacou mais, né? Do império dos gregos. Daniel 7,6. Outro semelhante a um leopardo e tinha nas costas 4 asas de ave. O que marcava o exército de Alexandre o Grande era justamente essa chegada surpresa que eles tinham, tá certo? Eles vinham como um exército surpresa, muito rápido. Então aí uma das características, inclusive, que a Bíblia já mostrava, né, de uma maneira mais simbólica. Daniel 7,7. O quarto animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e tinha 10 chifres. Então o Império Romano, muito cruel, inclusive muito forte, né, muito impetuoso. Eles estabeleciam a chamada Pax Romana pela espada. Olha a contradição. A paz era estabelecida pela espada, irmão. É por isso que o Império Romano assim dominou tudo e não tinha rebeliões, guerras. No Império Romano não. Onde chegava eles dominavam mesmo pela espada e ali subjugava todos. Eles toleravam as religiões, eles deixavam muitos governantes, né, nas suas culturas, países, como era o caso de Jerusalém, por exemplo, porém eles pagavam tributo, tá certo? Tinha lá sempre um pelotão romano, lembra do centurião, por exemplo? O centurião então era o chefe de 100 homens. 100 homens, irmão, de um pelotão do pretório que chamava, né? Pelotão romano de elite. Esses homens botavam ordem em qualquer situação, irmão, tá certo? Era um negócio fantástico. Não é à toa que Paulo, no capítulo 6 de Efésios, pega essa figura do soldado romano, da armadura, para transferir isso para uma realidade espiritual e tal do cristão, né? Tudo bem, amados? Tem alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Diga aí. Alguém levantou a mão? Não? Todo mundo acordado? Então. Quem está dormindo, diga eu estou. Não tá não, né? Tudo bem. Eu estou vendo daqui, viu? Tô vendo aqui. Então, posso passar, irmãos, a imagem? Para a gente ver aqui uma cronologia. Então a gente já vai para o futuro, a gente deu um salto, tá certo? Para a era da igreja. E depois a gente volta e vai fazer todos os cálculozinhos, pegar os textos e tal. Quando a gente pegar o livro, né? O livro já foi pedido, depois eu falo aqui no intervalo e tal. Mas aí a gente vai recapitulando uma série de coisas. É só para a gente entender esse panorama macro e depois a gente volta e vai para o micro, né? Então a gente vê esse panorama geral nessas duas aulas. E aí depois a gente volta em tudo isso. O estudo de Apocalipse, o estudo da escatologia é assim mesmo. E em Apocalipse a gente vai ver, né? Parece que são repetições. E é de fato repetições, né? Das trombetas, os selos, vou falar na ordem, né? Os selos, as trombetas e as taças. São eventos que são os mesmos eventos, só que eles são cíclicos. E traz aspectos diferentes na revelação. Eu acho bem interessante isso. Não é uma coisa linear, irmãos, tá? Que vai acontecendo uma após a outra, assim. O livro de Apocalipse, os seus capítulos. Capítulo 1 é uma coisa, 2, 3. Bom, 1, 2, 3 sim. Mas 4, 5, 6, 7, 8, nem sempre é como a gente pensa que é uma coisa acontecendo depois da outra. Tanto é a impressão que a gente falou, mas o mundo já não foi destruído? Ué, isso aqui já não aconteceu? Por que está acontecendo de novo? É porque são os mesmos fatos narrados ou revelados de maneiras diferentes. Tá bom? Então o estudo é isso mesmo. A gente vê esse panorama geral, histórico, aí depois a gente volta um pouquinho lá na história para pescar uma profecia, para ver o cumprimento dela aqui. Tá? Então esse é o exercício, né? Interessante, eu acho. A gente vai ligando as coisas, no final dá tudo certo. Vai ver só. Então vamos lá naquela cronologia dos acontecimentos dos últimos tempos mesmo, tá? Nós estamos aqui, irmãos, ó. Nós nos situamos aqui, ó, tá vendo? Período da igreja, ó. Atos 2 é o que começa, né? Então quem vai morrendo aqui em Cristo, os mortos em Cristo, ó. Apocalipse 29, 20, capítulo 20, né? Verso 6. Capítulo 20, verso 6. Aí o que acontece então? A era da igreja, que começa no capítulo 4 de Apocalipse, depois dessas coisas, não é o que está escrito lá? Depois do quê? Depois da era da igreja, tá? É isso que o João está relatando lá. Então, depois da era da igreja, ou seja, quando acaba a era da igreja? No arrebatamento. No arrebatamento, a igreja encontra
com Cristo nos ares, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 até o 17, 18 aproximadamente, né? Lembra o que diz o texto lá? Eu não estou entendendo ali no começo. Aonde aqui? É, Aqui é a igreja, é a nossa era. A gente está vivendo aqui, Erickson. o período da igreja. Isso, aqui, ó, isso aqui. Aí o que acontece? A igreja ela é arrebatada, ela é levada ao céu, tá certo? Nesse momento, né, o que diz 1 Tessalonicenses 4, 13 até o 17, 18, ele diz que nós, como diz lá, Qual é o... não é para puxar na memória, aqui não vai dar para ver nada. É de propósito isso aqui, é para vocês terem... Vocês estarão primeiro e nós estivermos vivos, subiremos já do Senhor nos ares. Eu perguntei primeiro, Mauri. Narre aí, varão, pelo isso, esse é o 17, né? Esse é o 17. O 13 começa, Paulo dizendo para os Tessalonicenses, para não se angustiar demasiadamente, porque eles diziam assim, nossos parentes morreram, né? E diz que Cristo já veio. Não, Cristo não veio. E vocês não se desesperem com essa palavra, porque vocês vão encontrar os parentes de vocês. Ele começa assim no verso 13, mais ou menos, não são exatamente com essas palavras, tá? Mas esse é o teor, para eles não se desesperarem. Calma, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Aí começa, né? E nós seremos então arrebatados, encontraremos, né? Estaremos juntos com o Senhor nos ares e tal, tá? Versos 16 e 17 de 1 Tessalonicenses. Então começa aqui, ó, arrebatamento da igreja, encontramos com o Senhor, com Cristo nos ares. Aí o que acontece? Aqui, perceba que no céu há eventos, na terra há eventos, em certo momento também na condenação eterna. Então aqui vai acontecendo coisas no céu, na eternidade, coisas na terra e também no mundo dos mortos. Simultaneamente, diga-me. Aquele debaixo do período da igreja é o quê? Aqui? Não, embaixo. Aqui? Apocalipse ali, AP. Aonde? É 20. De Deus. Tá vendo o período da igreja? Veja o início da leitura. Embaixo. Período da igreja, Atos 2. Para baixo. Né? Morreram em Cristo, mortos em Cristo. Apocalipse 20, verso 6. André, uma pergunta, mas esses acontecimentos simultâneos, ele está sendo naquele período do milênio? Não. É isso, não, né? Não, aí a gente... Olha a história. Vamos lá devagarzinho, vocês vão entender quando eu... Né? Chegar lá no final, no Novo Céus e Nova Terra, a gente se encontrar tudo lá com Jesus. Vai ser uma bênção, vocês vão dar glória a Deus até umas horas. Então vamos lá entender aqui. A gente precisa entender passo a passo, acontecimento por acontecimento, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui só para vocês verem se conseguem visualizar alguma coisa. Consigo melhorar. Tá melhorando, irmão? Tá parecendo exame de vista esse negócio. Vamos descobrir quantos graus aí cada um tá. Os pequenos não vai dar mesmo, né? Eu acho, né? Deixa eu ver aqui, ó. Piorou. E agora, tá melhor? Não, né? Tá bom. Tem nada não. Eu vou lendo para vocês aqui, tá bom? Vamos lá aqui, ó. Período da igreja, né? Atos capítulo 2, inicia a igreja inaugurada em Atos capítulo 2 com a descida do Espírito Santo. Não é com a morte de Jesus, não é com a ressurreição de Jesus, não é com a ascensão de Jesus, tá? É com a vinda do Espírito Santo, capítulo 2, que a igreja é inaugurada, tá? Então a igreja, ela é arrebatada, ninguém sabe quando, já fazem 2000 anos, né? No mínimo aqui que a gente está aí na era da igreja, mas vamos supor que... Deixa eu acabar a aula, né? Umas 10h05 da noite, a igreja é arrebatada. Umas 10h05 da noite. Então, o que acontece? Acontece que esse período aqui findou. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Nós estaremos com Cristo, então, ó, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. No tribunal, a igreja, os salvos, os servos de Deus, as servas de Deus, estarão no tribunal de Cristo. Para ser julgado? Para condenação ou salvação? Não. Aqui eles já estão salvos, já estão gozando da presença do seu Senhor, ou do nosso Senhor, não é? O tribunal é para julgamento de galardão, não é o que diz lá? 2 Coríntios 5,18, quem lembra? Pegando recurso aí tecnológico, né, mano? Vamos lá, meus irmãos, vocês precisam ler a Bíblia, por isso que eu incentivo vocês a lerem a Bíblia e gravar. Mas tem que ler até o negócio ficar impregnado na cabeça, irmão.
leia 200 mil vezes, quantas vezes for necessário. Repita, sai repetindo, falando. É assim que faz, irmão, é assim que grava. 2 Coríntios 5, e Aqueles 10. que tiverem as suas obras fundamentadas em materiais preciosos, né, o firme, como pedras preciosas, ouro e prata, Isso. não sofrerão detrimento. Se aqueles que tiverem as suas obras fundamentadas em materiais como palha, feno e madeira, sairão como alguém que escapa do incêndio, com a roupa do corpo, né? Perderão detrimento. O tribunal é para julgar as obras, né? Isso. O perca ou o ganho de galardão. O que o pastor Ari citou foi 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, 12 e 13. Tá bom? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, 12 e 13, 14, 15 e o 16. Não todo, mas esse trecho aí. É o que fala. 2 aos Coríntios, no capítulo 5, que vai falar diretamente do tribunal, irmão Ari. A do tribunal. Isso, é. Tem que E ler. todos nós iremos comparecer ante o tribunal de Cristo, não é isso? Ante o tribunal de Cristo, para... Que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. ou bem, Que sejam boas, que sejam más. ou bem ou mal, né? O que fizeram. Fizeram bem ou fizeram mal o que fizeram. Agora isso aqui vai ser recompensa de galardão. Aí Cristo recompensará a cada um dos salvos segundo as obras que fizeram por meio da sua vida, do seu corpo. Tá certo? Aí que o Mari completou. Então, qual foi a motivação que o crente fez certas coisas? Quais os materiais que ele usou? Madeira, feno ou palha? Ou seja, coisas perecíveis, não duradouras, sem valores, sem princípios eternos. Tá certo? Com materiais que ficaram aqui, que não redundaram naquilo que é para a eternidade, que não diz respeito a vidas, a pessoas, que não foram feitos com intenções genuínas, com sinceridade, com honestidade, sem interesse nenhum, sem hipocrisia, sem representação, fizeram com a pureza do coração. Tá certo, irmão? Isso é representado pelas joias preciosas, pelo ouro e pela prata. Essas coisas subsistem à prova de Deus, né? O fogo prova essas coisas. Então, os materiais eles são representados aqui como motivações, as intenções, aquilo que foi feito, de fato, era algo que dizia respeito ao ser humano, ou era empreendimento, né? Ou era promoção, ou era autoexaltação, ou era para a promoção da própria pessoa, ou foi feito com a intenção errada, que é possível fazer uma coisa certa com a intenção errada, e aí Deus julgará essas coisas. Lembra de Hebreus capítulo 4, verso 13, verso 12 e 13, lembra? Pois a palavra de Deus é eficaz, é essa, Mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra juntas e nas medulas. até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Verso 13. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus, a quem nós vamos tratar um dia. Então olha só, a palavra vai discernir pensamentos e intenção do coração. As pessoas podem até fazer coisas boas, tá certo? Boas obras, mas dependendo da intenção, Deus rejeitará essas obras. Diante de Deus, irmãos, todas as coisas estão nuas e patentes. Ele sabe o que fazemos e por que fazemos as coisas. Deus sabe. E aí não tem jeito, as pessoas até podem aprovar a gente, aplaudir a gente, né? Falar, nossa, isso aqui vai ter um galardão no céu enorme. E aí é possível que não, porque aí vai depender muito da intenção, não é? Então é aqui que aparecem as coisas reveladas, irmão. Diante de Cristo nós vamos estar, tá bom? Mas não se preocupe, porque ainda que você não tenha, eu não tenha galardão nenhuma, recompensa nenhuma, nós estamos salvos. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí é o que diz o texto que o Mori leu, né? Escapou pelo fogo, irmão, por um triz, né? Por que por um triz escapou? Porque a salvação não é pelas obras. Ainda que as obras todas foram rejeitadas por Cristo, né? De repente foi feito de uma maneira que, com critérios que Cristo estipulou e não passou, mas é salvo, todavia é salvo pelo fogo, porque não é pelas obras que nós vamos ser salvos. Louvado seja Deus por isso, porque se fosse, já pensou? Então aqui no céu, ó, vai estar pelo menos esses 7 anos acontecendo isso, tá? Ou seja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro,
né, onde o cordeiro se encontra com a sua noiva, tá? Então tá aqui, ó. E aqui na terra o pau quebrando, irmão. Quer dizer, 3 anos e meio ainda não. André, Sim. tem uma pergunta aí. Nesses dois eventos aí do tribunal e as bodas, as mesmas pessoas que estarão em um estará no outro, ou as bodas é só a igreja e Cristo? Mori, aqui todos serão recompensados. Quem são Todos os salvos. Quem são todos? A igreja. A igreja. Quem é a igreja? A igreja é constituída de todos os salvos em todos os tempos. Os crentes do Antigo Testamento e os crentes do Novo Testamento. Os judeus e os gentios. Então, quando a gente fala igreja de Cristo, a gente tende a falar, depois de Atos 2, então, não. A igreja ela é constituída... É universal. A Universal Assembleia, né? E isso, ó. A Bíblia é tão fantástica que une a Universal e a Assembleia, assim, irmão. E não tem briga, né? Então, não é universal que não, é Universal que é a igreja de Cristo em todo o mundo, né? Então, a Universal, isso é Hebreus, né? Hebreus 10 e 23, agora mais ou menos por aí, depois a gente confere. Quer que olhe? Pode ser, meu irmão, já que tu tá aí engatilhado. 10 e 23, vê se é isso. A Universal Assembleia e Igreja de Deus e dos primogênitos, né? Aqueles que estão com o seu nome escritos no livro da vida, ou escrito nos céus, né? Arrolados é o que vai dizer, dependendo da tradução, aquela tradução ruim mesmo vai falar isso. Hebreus 10, 23. É isso mesmo? Apegamos nós com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Não, então deve ser 25, varão. 10, 25? Ou é 9, 25? Pode ler o 10? Vê se é, só no comecinho já dá pra ver. Qual é o... Diga aí, vá, diga. Não deixamos de reunir... Não. Então é 9, 23 ou 9, 25? A hora chega lá, ainda que eu leia no Hebreus todinho. Portanto, era necessário que... 23? 23. 25, varão. Se não for, eu desisto. Não, porém, para que se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo... Não, deixa quieto. Depois deixa quieto, então. Eu narrei o versículo aqui, depois eu, no intervalo, quando a luz brilhar, tá certo? Vem uma revelação assim mais clara, aí eu falo para vocês. Mas vai estar escrito isso, né? A Universal Assembleia, a Igreja de Deus, os primogênitos que estão arrolados no céu. Então a igreja é isso, tá? A igreja está aqui, todos os servos e as servas de Deus, em todos os tempos, em toda a história humana. Isso, eles vão estar aqui sendo recompensados, tá bom? E aí eles depois desfrutarão. A minha pergunta é, nessas bodas do Cordeiro, estarão todos participando das bodas ou só a noiva? Eu entendo que todos, irmãos. Sabe por quê? Existe um texto lá em Mateus que diz assim, que nós nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Lembra daquele texto? Lembro. Então entendo eu por esse texto que estaremos todos juntos. Todos os salvos do Antigo e Novo Testamento. Por esse texto de Mateus. É que eu vi uma palestra de alguém ensinando que participaria das bodas a noiva e os outros salvos estariam mais como assistentes ou participantes da festa e não como a noiva. Deu assim algum versículo para referenciar? Não me lembro. Foi só que eu lembrei agora que eu ouvi isso, por isso perguntei. Entendi. Mas então, eu também entendo assim, como o pastor falou. por conta desse versículo lá de Mateus. Exatamente. Esse versículo ele me leva a entender isso. A pergunta foi relacionada só com essa fala que eu vi de alguém. Entendi. Que se desse uma referência aí dava pra gente, comparar, como ficou só na fala. Então é meio preocupante, irmãos, principalmente escatologia, quando a gente não tem pelo menos uma referência que dá pra gente ver se encaixa, né? Porque senão fica muito... Na teologia a gente tem um termo técnico que é assim, senão fica muito a viagem na maionese, né? Viagem na maionese é um termo técnico na teologia. É mais fácil, né? Então é por isso que a gente sempre tenta pescar alguma referência bíblica para ver se tem coerência, né? Para a gente não ficar às vezes falando muita coisa que... Mas eu acredito então que seja isso por conta dessa referência do evangelho lá. Então estarão aqui, tá? Enquanto isso, aqui ó, então a igreja ela desapareceu do mapa, sumiu. Isso quer dizer que milhões de pessoas simplesmente de uma hora para outra desapareceram. Imagine essa cena. Muitas pessoas, milhões de pessoas. Se tiver dificuldade de moradia no mundo, irmão, isso vai melhorar. Se houver melhoria de saúde no mundo, aliás, se houver dificuldade, isso vai melhorar por conta de milhões de pessoas deixaram de estar lá, né?
segurança, parte econômica, ou seja, haverá aí milhões de pessoas que deixarão de dar trabalho social. Né? Emprego, uma série de coisas, né? Quando a população morre, né? Sobra pouco. André, você já assistiu aquele filme Deixados para Trás? Sim. Você acha que ele relata bem? Mano, eu acho que ele é muito fraco na questão assim, de dar uma referência, muito fraquinho mesmo, teologicamente falando, né? Não estou nem dizendo de heresias e tal. Teologicamente falando, ele é muito fraco. Os filmes são, né? Infelizmente, os filmes não são feitos por teólogos, são por cineastas e tal. É um negócio assim bem... Por exemplo, Deus não está morto. Meu Deus do céu. A realidade não tem nada a ver com aquilo. Você acha que é tudo redondinho na vida? Daquele jeito? O professor ia detonar aí. Claro. Um professor de universidade, irmão. Você acha que ia passar mal... Você acha que com 1 a 2 semanas o camarada ia estudar, né? Foi o que aconteceu lá, né? Poucas semanas estudar e ia ter a compreensão toda para você ter argumento contra um professor de universidade? Irmão, então, né? Mas vamos lá, tudo bem. Né? Foi ali. Então vamos lá, irmão. Ó, período da tribulação, tá? Então Apocalipse, né? Capítulo de número... segunda Tessalonicenses 2 e 3, tá? Aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2 e 3. Aqui está escrito apostasia. Em 2 Tessalonicenses 2 e 3... Aliás, o capítulo 2 todo está dizendo o seguinte, que haverá um homem segundo a eficácia de Satanás, que esse é o anticristo. Tá? Existem 2 figuras que a gente vai ver mais para frente, o anticristo, que é o falso profeta, né? E a besta, ou seja, um líder político e um líder religioso. Eles 2 se ajuntarão, tá? Para perseguir, inclusive, para blasfemar de Deus e perseguir o povo de Deus futuramente. Mas são 2 figuras, onde uma dará apoio para a outra. Então, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Lembra dessa passagem? Também? Quem leu essa semana, inclusive, está fresquinho na memória aí as coisas, né? Então, a besta que sobe do mar, alguns vão dizer que é o líder político, porque mar fala de nações. Na simbologia representativa do Apocalipse, mar fala de nações. Não só em Apocalipse, mas em outras passagens também, no Antigo Testamento, inclusive. E a besta que sobe da terra, a referência de terra é a terra de Israel, tá certo? E um falso profeta só poderia sair dos judeus, tá certo? Porque o judeu jamais aceitará nenhum profeta ou ninguém que se declare o Cristo e o Messias que não for judeu. Estou vendo uma coisa, acho que era da tribo de Dan, não é? Que vai sair alguma coisa? Então, alguns pensam que é da tribo de Dan, por quê? Porque lá no capítulo 49 de Gênesis, existe lá profecias a respeito dos filhos de Jacó, não é? Isso. E lá em Dan, está dizendo assim, Dan será uma serpente junto ao caminho e tal. Então, associam-se, e lá na contagem dos 144 mil, não aparece a tribo de Dan. Né? De Dan e de Efraim, não aparece? Também, porque os filhos de José substituíram. Porque José não tem tribo, né? Coisa curiosa. José é um dos filhos de Israel. Um dos 12, aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, irmão, ó, foi substituído. Aparece Efraim e Manassés, que são os 2 filhos. E aí substitui tanto a tribo de Dan, quanto também José não possuiu tribo. Um estudo interessante para a gente. José aparece na contagem, né? Aparece por causa dos 2 filhos também, né? Aparece ele e os 2 filhos. Sim. E os dois, o Dan e Efraim. O Dan não aparece. Então, por conta de Dan não aparecer, e por conta é filho de José, Manassés e Efraim. É Manassés. Aí não aparece um dos filhos de José e Dan, e aparece José e um dos filhos dele. Isso, exato, que aí substitui, né? O Dan. Então, o que acontece? Por essa profecia lá de Gênesis e em Apocalipse, na contagem das tribos, não aparece Dan. Então, alguns entendem que possivelmente virá da tribo de Dan. Possivelmente, irmãos. Nós não podemos afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Esse é o jargão que a gente usa, né? Então, o anticristo, ele possivelmente, inclusive, talvez será um homossexual. Isso para nós não é muita novidade, né? Do jeito que está caminhando a humanidade, as nações, as culturas, olha só como as coisas vão se encaixando aparentemente. Porque lá em Daniel, lá no capítulo 11, se não me falha a memória, diz lá que um líder que representa,
foi na história cumprido. Irmãos, existem profecias que elas são chamadas de profecias dúbia. Elas têm duas aplicações, uma histórica e uma escatológica. O Antíoco Epifânio, por exemplo, foi aquele que é o do capítulo 11. Ele foi um Antíoco, inclusive, tem a ideia de um anticristo, né? Um oponente aos judeus. Ele sacrificou uma porca lá no templo dos judeus, que isso era uma blasfêmia, né? Um animal imundo e tal. Então ele é quase que um antitipo, ele é um tipo, melhor dizendo, de um anticristo, tá certo? Só que a profecia ela é dupla, né? Ela diz respeito, lógico, historicamente a esse personagem chamado Antíoco, que foi um personagem histórico, tá ali no período dos Macabeus, né? Naquele intervalo, período chamado interbíblico, né? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde não houve revelação escrita de Deus, escrita, né? Não é que não houve revelação de Deus, mas revelação escrita. Então aparece ele lá. Só que diz lá que ele não respeita ou não tem o amor das mulheres. Tá? Então possivelmente será aí um talvez, né? Possivelmente, provavelmente, né? Sem afirmar muita coisa. Um homossexual, um líder segundo a eficácia de Satanás, é o que vai dizer 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ou seja, ele falará como dragão, né? Um poder de elocução assim impressionante, onde levará multidões, a semelhança de Hitler. Hitler foi um orador assim impressionante, irmãos. Quem estuda a história de Hitler, tem um filme que eu recomendo para vocês, Hitler, a trajetória do demônio. Muito bom esse filme, muito bom para aprender história, tá? Deve estar aí nos YouTube da vida, gratuito, irmão. Então joga lá no YouTube, na faixa, compra pelo menos um negocinho de pipoca, aquele micro-ondas, né, irmão? Fazer o cinema em casa, não é não? Porque não é possível, senão aí é terrível, fazer um cineminha sem pipoca. Eu fiz essa semana passada em casa, com esse trem aqui inclusive, joguei lá, fiz cinema hoje. É assim, mano, tem que arrumar estratégia, tempo de crise. Então, o que acontece? Eu vou falar besteira e esqueço das coisas. Você tá falando do que mesmo? De Hitler. Obrigado, mano. Hitler, a trajetória do demônio. Aí você vai estudando a história dele, os fatos mesmo, né? Ele foi para o tribunal, foi ser julgado, isso no começo da trajetória dele. Ele fez a própria defesa dele, convenceu o juiz e ele foi absolvido. E ele levou multidões, a gente sabe, uma Alemanha toda e muitos outros países. Então, esse orador, fantástico, esse orador, irmão, o homem, ele tem um poder de oratória que ele pode mobilizar uma nação inteira, um continente todo. Havia um homem na história chamado de Péricles. Esse foi o maior orador entre os filósofos que existiu, maior do que Sócrates, maior do que Platão. Diz a história, os comentaristas, né, da história de Péricles, que ele falava, ele discursava, ele fazia sua homilia e as pessoas chegavam a desmaiar. Olha só, as pessoas desmaiavam, desfaleciam do poder de oratória desse homem. Já pensou um negócio desse, irmão? Já imaginou? As pessoas desmaiavam, desfaleciam, literalmente. O poder de oratória, as palavras que saíam da boca desse homem era impressionante. Negócio que impactava, assim, coisa, né? E a gente sabe que o homem tem poder de convencimento, ora diga os políticos, né? Quem lembra do Collor? Quem lembra claramente do Collor? Os meninos não vai lembrar muito, aí ó. Tá vendo? Essa banda pra cá, tu não lembra não, Nessi? Lembra? Lembra? O que o Collor fazia? Falava bonito e difícil. Tem gente que fala bonito e tem gente que fala difícil. Ele fazia os dois. Fernando Collor de Mello, jovenzinho, né? Acho que o presidente mais jovem que o Brasil teve. Então ele falava bonito e difícil. É um negócio fantástico. Mas ele não chega nem aos pés desse que a gente está falando. Mas só para falar que haverá então esse líder mundial que falará como dragão, mas a sua aparência será como de um cordeiro. Olha, tá? Então, Quando surgir alguém assim, já fica esperto. Possivelmente a gente não vai estar aqui, né? Graças a Deus. Não sei. Eu não me preocupo, irmãos, com esses eventos. Eu não me preocupo com o anticristo. Eu não me preocupo com nada disso. Eu, André, não me preocupo. Porque eu acredito sinceramente que nós não vamos passar por esse período. Então, professor, sim. E a igreja vai ser arrebatada e a igreja que vai ficar, né? Não, aí não é igreja. Aí são aquelas pessoas que estavam dentro de igreja, possivelmente. É por isso que eu digo. Falando assim, nós somos salvos, que vão subir. Né? Os salvos, sim. Aqueles que Cristo conhece. Né? Que os anjos virão e separarão o joio do trigo. Aqueles a quem o Senhor dará ordem.
A voz de trombeta. Aqueles a que o Espírito Santo identificará essa voz e nos arrebatará, nos levará. Nos levará. Ó, se os crentes pentecostais tivessem vindo, dava glória a Deus nessa hora. Amados, eu acho que eu vou dar uma pausa aqui para a gente ir para o nosso recreio, pode ser? Vamos lá? Bora nós, irmão? Então deixa eu só fazer uma coisinha aqui antes. Deixa eu ver aqui. Aleluia, louvado seja Deus.